De volta com o programa Band Cidade Especial Eleições 2010. E já está no estúdio o cientista político Gilson Gil e o cientista social Pontes Filho, que a partir de agora participam fazendo comentários sobre os números da apuração. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Carla. 12% das urnas no Amazonas já foram apuradas. Já dá para definir alguma coisa? Já há algumas tendências, Carla, com 12% sendo apurado. A gente já começa a estabelecer uma tendência até pela vantagem que, para os cargos majoritários, alguns candidatos começam a tomar. Quando tiver mais ou menos de 1/4, 25% a 30%, então a tendência se torna irreversível. O que a gente pode apurar é que até agora, por exemplo, deixa eu falar só então o número e passo já para o Pontes. Por exemplo, para o governo, o Omar Aziz tem 64%, Alfredo Nascimento 22% e o Issa Abraão 12%. Tirando os décimos, a gente pode projetar por esse número que hoje Omar Aziz seria eleito com 860 mil votos. É a projeção que a gente pode fazer. Até mais que para o candidato do governo? Pensar o seguinte, que o ex-governador Eduardo Braga, ele está tendo até agora para o Senado 42% dos votos, o que daria 84%, se a gente pensar que são 2 cargos, pode multiplicar. O que daria cerca de 1.200.000 votos. Então, o Eduardo Braga terá mais votos para o Senado do que o Omar terá para o governo. Que não é nenhuma maldade, porque afinal você podia votar em 2 para o Senado, então o eleitor relaxa um pouquinho mais. E a briga mesmo é a segunda vaga do Senado, 22-21 para Arthur Virgílio sobre Vanessa. Mas é uma eleição que será voto a voto, e os dois vão ficar na casa dos 750 mil votos, por aí. Está saindo como era imaginado ou está tendo alguma surpresa? Eu creio que o suspense maior quanto a essa segunda vaga para o Senado. Né? Segunda vaga para o Senado vai deixar talvez o resultado mais para o final. Mas algumas questões se colocam de forma interessante. Por exemplo, como no ano passado, o Alfredo, nas pesquisas próximas do final do ano, davam por volta de 40% a 44%, chegou ao resultado de praticamente a metade, quer dizer, houve uma tendência, né, de decair a votação. Como isso ocorreu nesse curto espaço, né, e ao mesmo tempo como essa expressiva votação foi alcançada, confirmando a tendência das pesquisas, né, pelo candidato à sucessão da situação. E uma outra coisinha só, Carla, se a gente tirar uma média das últimas 2 eleições, o Amazonas teve votos nulos e brancos 6,1%, e a abstenção média foi de 16,6%. Porém, nesta eleição, o voto nulo e branco está na casa dos 8%, e a abstenção subiu para 17,9%, ou seja, se a gente projetasse os números anteriores, teríamos 1.600.000 votos válidos. Com esses votos nulos e brancos e a abstenção, a gente pode baixar para cerca de 1.500.000. Então, essas projeções que eu fiz foram feitas a partir de 1,5 milhão de votos, tá? Pensando que o voto nulo e branco e a abstenção aumentou em relação a outras eleições. Agora nós temos números atualizados para Senado. Braga continua, né, com 12,72% das urnas apuradas. 42%, Arthur 22,6% e Vanessa 21,5%. Muito acirrado. O interessante aí é notar o papel da participação da capital no interior nessa votação. Né? Por exemplo, o voto do candidato ao Senado, Arthur, é mais expressivo, tende a ser mais expressivo na capital, enquanto o da Vanessa no interior. Então, como essa relação vai se dar até o final? Isso se deve ao investimento de tempo e trabalho desses candidatos durante esse período, aí nos seus respectivos mandatos? Eu acredito que tanto o trabalho como também identificar o candidato com a máquina administrativa, né? Isso também tem um papel decisivo porque se você verifica tradicionalmente
o eleitor da candidata Vanessa, ele antes era mais identificado com o candidato da capital, né? E nessa eleição, particularmente, existe uma maior votação oriunda do interior. Então, isso pode denotar uma maior influência da própria identificação com a administração. Será que os candidatos... E só uma coisinha, Carla, só para o eleitor notar em casa, essa diferença de 1% de Arthur para a Vanessa até agora, na prática, se a gente projetar em cima de 1,5 milhão de votos válidos, isso dá apenas 15 mil votos. É um estádio de futebol ali, a colina. Só tem uma colina, né, um estádio de futebol separando os dois. Ou seja, é muito pouco, é um bairro de Manaus apenas que está dando essa diferença. Ou seja, ela vai permanecer equilibrada até bem mais adiante. Os senhores acreditam que os suplentes podem fazer diferença também para a candidatura, a eleição desses candidatos a Senado? Eu creio que existe sempre, né, o papel da suplência, mas ela não, nesse contexto, não vi com muita influência nesse sentido. Porque esse ano até as fotos foram exibidas também durante o processo. Já foi um avanço, já não foi é? um avanço. Antes você sabe quem é que pode ser o antecessor, é verdade. Mas eu creio que ainda falta uma maior informação quanto a esse detalhe, porque muitas vezes se personaliza o cargo e deixa-se de perceber ele como de um coletivo, né? E isso acaba nessa tendência de centralizar muito numa única pessoa. Mas, enfim, como a tradição do voto é pessoal e nas campanhas prevalece sempre a figura, né, do principal, do titular, eu creio que ainda há muito que se avançar nesse sentido. Agora nós temos também números para deputado estadual. Alguma surpresa aqui? Olha, 23,95% dos votos já apurados. Marcos Rota com 4,18% desses votos. Pensando sempre em termos dessas projeções. E aí eu recomendo até o eleitor em casa, é uma brincadeira, pega uma máquina de calcular e começa a brincar com os números. 1%, se a gente tiver realmente voto válido 1,5 milhão, 1% dá 15 mil votos. Para deputado estadual, o quociente eleitoral, aquele mínimo que cada chapa precisa para eleger, vai estar entre 60 mil e 65 mil. Se a gente pensar que o Marcos Rota já está com 4%, 4 vezes 15, que é 1%, já dá 60 mil. Não tem problema. Se não acontecer nada demais, nenhuma tragédia, eu diria, Marcos Rota é o primeiro eleito do Amazonas deputado estadual. Não significa o mais votado, mas pelo menos garantiu a vaga. Eu acho que assim, a vaga dele, se não ocorrer nenhuma tragédia, a vaga dele já está assegurada, porque ele vai bater no mínimo os 60 mil da coligação. O arranjo aí que a gente tem de ver e o eleitor em casa, né, tem de acompanhar é essa matemática do quociente. Que é o mais difícil, né? Que é isso que tem que levar em conta o total de votos do partido ou da coligação dividido pela quantidade de cadeiras do parlamento. No nosso caso são 24. E lembrando que o voto a população faz para o candidato, mas vai para o partido. Por isso que tem a matemática complicada, que deixa muita gente confusa. Agora, esse nome aqui é novidade, José Ricardo? Também como segundo até agora? Ele é o segundo na soma geral, José Ricardo Wendling, mas ele é o primeiro da coligação dele. Ele está com 3,5, que dá, se a gente projetar uns 55 mil votos, eu não teria também dúvidas de dizer que se não ocorrer nenhuma tragédia eleitoral, ele tira a vaga de alguém atualmente? Não, a vaga é dele, a primeira vaga da coligação, que é aquela coligação encabeçada pelo Alfredo Nascimento, que é a de oposição. Eu diria que ele já está com a vaga dele na mão, já pode botar a mão na taça, uma das mãos já está. Belarmino Lins, o atual presidente da casa, tem chance 3% também já está com 45 mil votos de projeção, provavelmente fará a segunda vaga dessa chapa. Temos Conceição Sampaio logo em seguida, já subiu. Conceição ela Sampaio. já está com 2,5, ou seja, ela está com os 35 mil votos projetados, provavelmente fará também. E aí a gente pode ir fazendo essa matemática. Só advertir o eleitor, sempre que a gente vota em pessoas, não é mais realmente o voto vai para a coligação.
Então, às vezes, alguém bem votado, se a coligação não tem votos, ele não consegue pegar nem a primeira vaga. É verdade. Por isso é que a gente está fazendo, faz essa projeção e faz essa matemática, senão pode se enganar um pouquinho no cálculo. E por isso também muitos partidos usam a estratégia de trazer pessoas populares para o quadro. Veja o fenômeno do Tiririca agora, né? Verdade. As inclinações. Você atrás dele vem outros que são praticamente ascendidos, né, a essa situação. Então, sem dúvida, o coeficiente eleitoral, nesse caso, tem... E os senhores arriscam um nome para deputado estadual como mais votado? A gente ainda não viu aquelas pessoas que eram esperadas, né? Tem Fausto Souza também, ainda está cedo, 23,95% das urnas já apuradas, 28,15% agora atualizando. E esses se nomes... mantém, a proporção se mantém, quer dizer, não está tendo se mantém. Marcos Rota, José Ricardo, Belarmino Lins, Conceição Sampaio, Ricardo Nicolau, Dr. Vicente, Davi Almeida, Fausto Souza, Vanderlei Dallas, Adjunto Afonso, Marcelo Ramos, Josué Neto, Francisco Souza, Professora Terezinha, Arthur Bisneto, Carlos Alberto, Chico Preto. Aí assim segue. Então, por exemplo, sabe, Carla, uma coisa curiosa, é a luta do Arthur Bisneto, que apesar de ser o 15º, se fosse uma conta direta de 24 ao 15º, ele já estaria eleito. Mas a coligação dele é a PSDB, PPS, PV, PSDB. Ele é o primeiro da coligação dele e ele vai ter de lutar para a coligação chegar aos 65 mil votos. Ele está atualmente com 6.500 votos, projeta 1,5, ou seja, 20 mil votos. A coligação dele, mais para baixo, não tem ninguém com voto, ou seja, corre o risco de fechar a coligação toda com 30, 35 mil votos e ele não entrar. Aqui só se o pai conseguir arrastar. É arrastar muito voto, né? Mais de 60 mil votos. Vamos também conferir outros números. Os senhores acreditam que até que horas a gente já vai ter ou um novo governador definido se vamos para o segundo? Creio que o novo governador já está definido, né? Porque a essa altura da margem, né, de erro do que está sendo cristalizado, embora não se tenha alcançado, né, a totalidade da apuração, mas já é possível dizer que o novo governador é o Omar Aziz. Né? Omar Aziz. E só atualizando, 23,95% das urnas já apuradas, Omar Aziz está com 63,57%. Não tem mais. Dificilmente se conseguirá uma reversão aí, quer dizer, seria um terremoto estatístico também. Eleitoral, né? A partir de 1/4 dos votos totalizados, você pode ter uma variação de 2%, 3%, porque todo voto que chega, ou cada urna, vai sempre ter uma distribuição. Nem todos os 70 e tantos votos que irão para a oposição, sempre haverá uma distribuição. Então, eu acho que dificilmente, é quase impossível a gente ter alguma mudança significativa. Posso até arriscar aquele abaixo, mais 1 ou 2%, mas só isso, nada demais. Eu gostaria de agradecer a participação, mas continuem por aqui, que nós vamos voltar à programação da Rede Nacional, que também faz a apuração em todo o Brasil, e voltamos às 6:45, com mais informações, mais detalhes, mas já podemos declarar aqui, pelo andar da carruagem, nós já temos um novo governador. Obrigada pela participação. O atual governador continua. É verdade, continua o atual governador. Então nós voltamos às 6:45. Eleições 2010, olho no voto, olho na Band. Eleições 2010, você decide na Band. Oferecimento Transexcel, 13 anos transportando desenvolvimento e cultivando valores. E Caroline Financeira, o dinheiro mais barato de Manaus. Iris Rezende, do PM.